Você se considera uma pessoa diferente, uma jovem diferente? Eu acho que sim, porque eu acho assim, principalmente quando eu era mais nova, eu era bem diferente. Porque as pessoas falam assim, ah, você é uma pessoa muito sociável. Na verdade, não, eu me considero uma pessoa meio antissocial, assim. Porque eu nunca tive muitos amigos, eu antigamente não saía muito, eu era muito fechada nos livros. Os livros eram meus amigos. Então toda vez que você me via, eu estava com um livro na mão. E eu sempre fui aquela menina que estava no fundo da classe, mas não fazendo brincadeira, mas sim lendo um livro ou quietinha na minha. Quais são seus sonhos daqui pra frente, Carol? Olha, eu quero muito continuar escrevendo, eu tenho várias ideias, eu quero começar agora a escrever coleções, porque o meu primeiro livro, no início eu pensei em fazer uma coleção, aí eu pensei, ah não, já tá bom, primeiro eu vou seguir com uma outra coleção. Agora nas palestras que eu tenho dado, a garotada toda fica, cadê o segundo, cadê o segundo? Porque os personagens acabaram sendo marcantes. A Melanie Anne, hoje em dia eu vejo várias meninas que leram, se identificando com ela, perguntando o que vai acontecer com ela depois. Então eu acho que isso que acabou acontecendo, eu acho que eu vou continuar também essa história. Mas eu quero para o futuro realmente crescer, expandir meu livro, ser reconhecida no Brasil e eu tenho muita vontade de ser reconhecida no exterior. Tanto que agora, no final de 2009 e começo de 2010, eu estive na Europa e eu que tentei divulgar meu livro lá fora, consegui ir de uma rádio muito importante de lá, na comunidade brasileira. E eu quero, no futuro, poder conquistar o mundo, vamos dizer assim. Na leitura, quais são os seus projetos aqui pro nosso país? Olha, eu acho que o mais interessante para mim é divulgar que jovens escrevem e que jovens podem escrever ficção no Brasil. Acho que isso é super importante. Toda palestra que eu vou dar, eu enfoco nisso. Porque eu acho assim, todas as aulas que eu vou, as escolas que eu vou, eles perguntam pra mim, nossa, mas você não tem 50 anos, que estranho, porque a criançada achava que pra você escrever você tinha que ser mais velho, e ser uma bobó, e etc. E então quando eu chego eles assustam, e ainda quando eu começo a conversar com eles sobre o assunto que eles gostam, quando eu começo a falar, nossa gente, eu fui pra Los Angeles e eu conheci o Harry Potter, as meninas olham pra minha cara e como assim você conheceu o Harry Potter? Então eu tenho essas afinidades com as crianças, então eu quero mostrar para eles que, olha, se você tem uma ideia, comece a escrever. Se você gosta dessa magia, não é porque aqui no Brasil não é difundida essa ideia que você não vai poder escrever. Então, eu pretendo daqui para frente levar minha carreira no Brasil, levando outras pessoas comigo. Eu quero que os alunos continuem gostando de escrever. Hoje em dia eu recebo, até por e-mail, várias histórias de alunos que me pedem conselhos. Então eu quero que aqui no Brasil eu possa mostrar que sim, jovens escrevem, sim, eles gostam de ficção e isso não atrapalha, a ficção na verdade não atrapalha, ela ajuda a vida de um adolescente, de um jovem, porque mostra que você pode continuar sonhando mesmo você sendo gente grande. E você acha que ficção tem a ver com cultura? Acho que sim, acho que tem tudo a ver, porque cultura é realmente você estar ligado no mundo, é você estar ligado nas artes, no entretenimento. E a ficção tem muito disso. Hoje em dia, se você vê, os maiores livros acabam sendo de ficção, os maiores filmes acabam sendo de ficção. Hoje em dia não tem uma pessoa que não sabe quem é Harry Potter ou quem é o Edward. Então, eu acho que assim, a ficção está muito ligada com o mundo atual. É isso que eu quero difundir no Brasil. A ficção está no mundo inteiro. Então, se você vai até mesmo na parte de música, eles viajam para o mundo de ficção. Então, eu acho que isso é muito importante destacar, que a ficção hoje em dia está reinando e que a gente tem que seguir. Não existe só aquele mundo normal nosso, existe um mundo imaginário também. E como foi o processo de escrita, Carol, do livro até a publicação? Quais são as dificuldades? Quais foram as dificuldades que você encontrou, que você está encontrando na divulgação? O que você acha que precisa mudar? Acho que é assim. Primeiramente, o escrever para mim não foi tão difícil, porque a ideia veio fácil e mesmo não tendo experiência em colocar as sentenças do modo certo e as palavras corretas, eu senti uma facilidade muito grande no primeiro livro, agora já fica mais difícil. Mas eu acho que a parte principal foi a procura de editora, porque procurar editora é muito complicado, em qualquer lugar do mundo é complicado, mas o Brasil também é complicado porque a gente não tem um agente literário, que nos outros países existem, que é uma pessoa que ajuda você a procurar as editoras. Então, para um escritor ainda mais jovem, você ir de porta em porta na editora e mostrar seu livro, e demorar 8 meses para eles avaliarem, e você receber um não, é muito difícil. E acho que principalmente porque praticamente 80% do mercado deles acaba sendo livros estrangeiros que eles acabam
arrecadando fundos, eles compram muitos direitos autorais de outros autores estrangeiros. Então, para sobrar para autor novo no sentido não de jovem, mas sentido de não ter publicado ainda no Brasil, é difícil. Então, no começo eu passei acho que uns 4 anos procurando editora, até que a Arte Escrita resolveu abrir as portas para mim. Eu fiquei muito contente. Eles viraram e aceitaram a proposta, gostaram, e a gente está lutando agora para difundir o livro. Eu acho que foi a parte mais difícil. Agora, na parte de divulgação, acaba sendo muito difícil, mas depende muito também da vontade sua. Tem escritores que falar só a editora tem que fazer, eu acho que não é certo isso. É o seu trabalho, é a sua carreira, então você que tem que ir atrás. Então, eu acabei conseguindo bastante coisa. Eu acho que o ano passado eu tenho divulgado bastante, pretendo continuar indo em escolas, em alguns programas para poder mostrar o meu trabalho. Eu acho que isso é muito importante, né, para a vida de um escritor. Você sentiu frustrada das suas histórias, da fada, da Mel, não sei, realidade? Acho que Sempre às foi vezes incrível. sim. Porque, principalmente na época que eu estava escrevendo, eu gostava tanto daquele mundo, por mais que, por exemplo, a Mel tinha muitos problemas, ela tinha um relacionamento difícil com a mãe dela, ela tinha uma missão que ela precisava cumprir, porque na história, na verdade, ela tá o quê? Ela acaba descobrindo que ela é uma fada, ela não sabia que ela era uma fada. E ela tem uma missão para percorrer, para poder ir para a dimensão dela, da dimensão Fairyland, que é das fadas. Então ela tem tantas dificuldades, mas mesmo assim eu falava, nossa, mas como eu queria ser ela. Então ela acaba mesmo tendo um romance que você acaba se envolvendo com os personagens. Então eu acho que o meu livro eu acabei meio que pensando, esse mundo poderia existir, mas se for ver, ele existe. Existe romance no nosso mundo, Londres está lá para ser conhecida. O que não acontece às vezes é você lançar o feitiço da outra pessoa, mas acho que a magia da ficção você pode trazer para sua vida, mesmo elas às vezes não existindo. E as crianças, os jovens que já leram esse livro, qual foi a principal observação que eles tiveram? Qual foi o principal comentário? A percepção que eles tiveram sobre os personagens, sobre o cenário? O que você mais ouviu? O que eu acho que eu mais ouço assim, nossa, é uma fada, porque por mais que a fada hoje em dia, todo mundo conhece o que é uma fada, que é aquele serzinho pequenininho, lembram do Sininho, né, do Peter Pan, eu acho que eles ficaram surpresos de eu contar como que na verdade é uma fada de acordo com as lendas passadas, que é um personagem assim, muito grande hoje em dia, tanto no mercado brasileiro quanto do exterior, que seja o foco, é a personagem principal é uma fada. Não existe hoje em dia. Então, acho que isso que chamou a atenção, porque eles estavam acostumados a ver, existe aquele livro que é de bruxo, só que existem vários livros que são de bruxo. Existe aquele livro que é de vampiro, existem vários livros com vampiro. Então, de repente, surge uma fada no meio e eles falaram, poxa, gostei. E o que eu fiquei surpreendida foi que os meninos gostaram também. Porque no começo eu pensei assim, vai ser um livro meio que pra menina, porque tem muito romance, é uma fada. Então eu achava que os meninos não iam gostar, tanto que eu fiz uma capa até meio que feminina. E no final das contas, tanto homem, tanto menino que acabou lendo. Uma faixa etária definida? Então, quando eu comecei a escrever o livro, e até hoje quando eu leio, eu falo assim, eu acho que é um livro juvenil. Não é infantil porque contém cenas que não são apropriadas para criança. E eu acho que fala um linguajar, já fala de um romance que, se é muito jovem, não se adapta. Então eu imaginei que seria de 15 a 25 anos, mais ou menos. Só que eu percebi que tem muito adulto que está lendo. E até muita criança também que gostou da história, gostou da personagem, então meio que faz vista grossa pro romance. Carol, então descreve pra gente quais são seus projetos pro futuro. O que você espera daqui pra frente? Você quer se consolidar na carreira de escritora? Eu quero. Eu mesmo fazendo jornalismo, que eu não quero abandonar jornalismo de jeito nenhum, eu quero continuar sendo escritora e eu quero também, às vezes, focar no escritor e o jornalismo, né? No caso, existe tantos jornalistas que acabam escrevendo. Eu quero me fixar como escritora e depois pegar uma brechinha no jornalismo. E que mensagem você deixaria para os jovens que têm um sonho de escrever um livro? Olha, acho que a mensagem principal é nunca deixe de sonhar. Eu acho que isso é uma frase que eu sempre vou levar para a minha vida. Nunca deixe de sonhar porque o sonho é tudo. Então, se você tem um objetivo, você quer alguma coisa na vida, lute bastante. Vai ter muitas quedas, vai ter muita coisa difícil que você vai ter que enfrentar, mas no final pode estar tudo certo. Não importa o que você queira na vida, sonhe que um dia vai dar certo.